Boa tarde, senhoras e senhores. Muitos amigos aqui, muitos companheiros de trabalho, muitos companheiros de pesquisa. Que bom tê-los aqui nesse compromisso permanente. 14 anos se passando e 14 anos a gente comprometidos e não esquecendo qual é a nossa missão inicial. Boa tarde, a minha mesa seleta. Nós lá na Sala VIP já conversamos e as conversas sempre são muito boas nesse sentido. E eu preciso, antes de começar nos protocolos, enfatizar como a gente não pode deixar de considerar quem está sentado agora nessa mesa, nessa discussão. É a Câmara dos Deputados, sim, mas quais as pessoas que sentam aqui e vêm e discutem isso conosco? Quando eu digo conosco, é com todos os atores envolvidos no tema que nós estamos aqui reunidos, que é de oncologia. E quando nós temos aqui o Ministério da Saúde, ainda que está com uma agenda hoje bem densa, né, doutor? Mas que vinha o ministro, que vinha o Mozart, e que ainda bem que esteve o Carlos aqui conosco, porque, com certeza, nós vamos estar escutando coisas muito interessantes e podendo fazer trocas e tirando dúvidas de situações que, quando a gente está deparando no segmento onde nós trabalhamos, seja ele no judicial, seja ele no legislativo, seja ele na pesquisa, ou até mesmo nas associações de pacientes, quando se depara com alguma coisa, a gente pergunta, vem cá, o que o Ministério da Saúde acha disso mesmo? Então, eu precisava assim, quebrar esse protocolo e falar que hoje, com a quantidade de atividades que tem, seja elas online ou presenciais, estar aqui não é só ter passado por aqui, é uma escolha. E essa escolha ela faz muita diferença para o que o Instituto Brasileiro de Ação Responsável tem como meta. Nós existimos desde 99, somos jurídicos desde 2006 e nos tornamos jurídicos só por conta da dimensão que o programa tomou dentro da Câmara dos Deputados. E hoje trabalhamos com as duas casas e o governo federal. E ainda bem que com a iniciativa privada, que conseguiu compreender e fazermos diálogos interessantes, transparentes e de confiança, para que a gente pudesse estar avançando. E ainda mais, e é uma parte muito importante, as associações de pacientes entendendo que o trabalho ele é feito realmente para a gente poder fazer uma entrega no final de, no mínimo, de reflexões, proposições e provocações que incomode as pessoas que têm que tomar decisões. Elas podem até estar tomando uma decisão essa ou aquela, mas elas em algum momento foram provocadas por nós aqui para pensar o que a sociedade quer como um todo, o que a Constituição nos garante como um todo e o que a inovação tem aí a nos trazer. Então, 14º Fórum de Saúde, falando de oncologia, para nós é algo muito especial, porque você permanecer em um tema e todas as vezes e todos os anos que a gente traz ele, a gente entende que ele tem muito para ser dito, nos faz cada vez ficar mais envolvido com essa responsabilidade. Então, avançamos muito, mas ainda temos muito a avançar. Nós vamos ter hoje aqui ao longo do dia, né, tanto agora na nossa mesa de abertura, o Ministério da Saúde e o Congresso Nacional falando sobre a pauta, nós vamos ter técnicos, profissionais, médicos, especialistas com muita propriedade trazendo inovação para entender como nós podemos trabalhar novas estratégias de avanços, de como funcionar isso com os nossos pacientes, e não somente com os nossos pacientes, mas com a nossa sociedade. Quando eu tenho um paciente oncológico, eu tenho uma sociedade com situações que respingam, não sei se é uma boa palavra, mas assim que fica, para toda a sociedade que está em volta. É a família, é o vizinho, é o amigo que trabalha junto, e, por fim, é tudo isso. E eu queria aqui me dar a oportunidade, vamos fazer, porque eu estou aqui nessa fala, e daí depois eu não precisei fazer uma
uma autorização a isso, mas tem um assunto que me incomoda muito, e quando eu penso em oncologia, e eu já comecei a escrever muito sobre isso, é a questão da emergência climática e a oncologia. É a questão das mudanças climáticas e as questões da oncologia. São os nossos hábitos, são as questões de transformação e transição energética em oncologia. Existem alguns poucos grupos já no mundo falando sobre isso, pesquisando. Até há pouco tempo, até a NASA estava nessa perspectiva, e eu fiquei encantada quando eu comecei a ler sobre isso. E eu queria trazer esse pensamento, nem é para o fórum, enquanto fórum técnico político, mas enquanto nós, pessoas individuais, que fazemos escolhas todos os dias. E nós aqui, nessa plenária, nós somos pessoas que podemos fazer escolhas. Escolhas como a gente mora, como a gente vive, o que a gente usa, que tipo de carro a gente tem, onde a gente, o que a gente come, o que a gente escolhe. E eu posso dizer aos senhores, ainda não com respaldo acadêmico, e não estou aqui para isso, eu não sou palestrante nesse fórum, eu sou a pessoa da abertura que, com muita honra, representa o Instituto Brasileiro de Ação Responsável, que é uma equipe muito maior, e eu quero até fazer menção aqui à doutora Edilamar Teixeira, que é a nossa diretora de saúde, que ela é uma pessoa fundamental para que o nosso ciclo saúde aconteça, da dimensão que ele tem. Mas eu quero trazer de novo essa questão individual, que a gente possa pensar que relação é essa. Porque nesse fórum a gente não vai falar sobre doença, nós vamos falar sobre saúde. E nós vamos falar sobre saúde que nós estamos deixando de ter em função de questões oncológicas. Então, ainda que pareça muito incipiente isso tudo que eu disse aqui, eu tenho certeza que mais tarde a gente vai conseguir amarrar com mais detalhes esse assunto. Então, eu deixo aqui uma sugestão pessoal para que a gente possa pensar bem as nossas decisões diárias, de família, de casa e tal, nas opções de produtos que a gente usa, do que a gente ingere, por fim, tudo mais. E que agora, nesse dia de hoje, na tarde, a gente possa seguir com a pauta. E que essa pauta seja uma pauta que nos traga muitos esclarecimentos e que vocês, aí sentados, possam também trocar muito conosco. Eu gosto muito de dizer que todas as pessoas que estão aí sentadas poderiam estar aqui sentadas e a gente pode estar sempre invertendo esses papéis. É que, para cada situação, os papéis têm que serem definidos. Nesse momento é esse, mas poderia ser o contrário. E vocês têm muito, muito a trocar conosco para também fazermos refletir, nos provocar e nos aguçar a sermos melhores. Então, que nós tenhamos um excelente 14º Fórum Nacional sobre Câncer, e eu fico muito agradecida da presença dos senhores, porque sem vocês aqui, sem formadores de opinião, sem tomadores de decisão, nós não conseguimos fazer efetivação de políticas públicas dentro do Congresso Nacional. Agradeço a todos.